Olá, bem-vindos ao terceiro Congresso Ibero-Americano ITS. Nós vamos agora falar de serviços on demand no cenário de COVID-19. Eu sou Leandro Aliceda, Country Manager de Brasil e Portugal. Eu trabalho em Via e vou fazer esta apresentação com meu colega Antea Greco, Partnership Lead, responsável por mercados de Europa do Sul. O que nós propomos hoje é falar um pouquinho sobre os desafios do COVID-19, que proposta nós teremos para superar estes desafios, discutir a tecnologia on demand, como pode ser aplicada no contexto atual e em outros contextos, e talvez desmistificar um pouquinho o entendimento do que significa tecnologia on demand, transporte por demanda, e como isto pode ser aplicado também em rutas fixas, não somente em rotas dinâmicas, e também apresentar alguns casos de estudo sobre o que temos feito no mundo. Nós sabemos que há desafios que são muito mais abrangentes que relativos ao transporte público. Há aqui desafios específicos pero que as cidades têm que gerir os sistemas de saúde, sua população, como as pessoas se locomovem. E claro, o transporte público passa a ser uma parte muito importante neste conjunto de ações que as cidades temos que tomar. Nós somos especialistas em transporte público, principalmente em como utilizar a tecnologia para melhorar o serviço de transporte, e é sobre isto especificamente que gostaríamos de falar. Portanto, se consideramos o transporte público num contexto de COVID-19, nós temos claro, e seguramente muitos de vocês têm passado por desafios relacionados à capacidade, como gerir a capacidade de transporte, considerando que agora muitas agências reguladoras, muitas cidades requerem que um distanciamento social, onde as pessoas só podem viajar sentadas, não podem viajar de pé. Como gerir essas novas necessidades? Como passar por los passageiros a confiabilidade no serviço público de transporte público? Como garantir a segurança dos passageiros neste sentido? E dentro desse contexto, por exemplo, como fazer os pagamentos em la forma de contactless, evitando assim o contato, uma das principais meios de transmissão do vírus. Como gerir a limpeza de autocarros de uma forma eficiente e segura. E claro, um dos pontos mais importantes, eu penso, não só agora, como depois da Covid, e seguramente haverá um depois da Covid, como garantir que as pessoas voltem ao transporte público e não ocorre o que já vemos alguns indícios de câmbio de atitudes ocorrendo em alguns países, onde as pessoas têm evitado o transporte público e preferido o transporte individual. Como as cidades, os operadores podem fazer para continuar sendo atrativos dentro deste novo contexto para seus passageiros. Portanto, em via e considerando nossa experiência com tecnologia on demand, temos nas últimas semanas, nos últimos meses, sido novos projetos em diferentes partes do mundo, que vai desde o redesenho da rede até o cambio da funcionalidade de nossa plataforma para considerar, por exemplo, transporte solamente de personal essencial, transporte de grupos de risco, distanciamento social e até coisas como
também poder usar nossa plataforma para a logística das cidades, como a entrega de alimentos, a entrega de remédios, algo que também tem sido muito demandado. Pero o que é a tecnologia on demand? E vou explicar um pouquinho melhor do que se trata. Quando pensamos em via, quando dizemos transporte público a demanda, o que nós outros queremos dizer é que tradicionalmente, e compreendemos que este é um conceito novo, se considera que são, em vez de termos rotas fixas com pontos fixos de paradas, temos rotas dinâmicas, onde o serviço pode ser acionado por aplicativo, por mobile, por celular, com diferentes tipos de veículos, não há nenhum preconceito, podemos tratar de serviços com first mile, last mile, com coches menores, hasta coches de 2 andares. E é muito importante em nossa filosofia o transporte público, portanto, tudo que hacemos tem sempre o pressuposto que as viagens são compartidos, podendo haver exceções, claro, mas essa é a filosofia devia estar trabalhando junto ao transporte público. E como isto pode ser aplicado? Como o serviço de transporte público à demanda pode ser aplicado? Há aplicações de autobuses corporativos e universitários, teremos vários casos de sucesso em universidades que têm utilizado a nossa plataforma para ser mais eficiente. No serviço escolar, como temos, por exemplo, na cidade de Nova York, nos autocarros amarillos, que usa a tecnologia de via para ser muito mais eficientes, para a mobilidade urbana e sistema de alimentação, first mile, last mile, uma coisa muito importante e cada vez mais vemos a integração do serviço por demanda com o serviço de rotas fixas, a aplicação para transporte de pessoas com mobilidade reduzida, o que nós chamamos de paratransit, e para suportar tudo isso na plataforma, na verdadeira plataforma de MaaS, que vai permitir os diferentes modais, vai permitir diferentes meios de pagamento, flexibilização de tarifas e outras funcionalidades que são essenciais. E solamente para ficar mais claro, talvez explicando aqui as diferenças do sistema tradicional por sistema compartido a demanda. No sistema tradicional, normalmente quando miramos uma região, há necessidade para muitos de seus usuários fazerem largas caminadas até os pontos de partida, há largos tempos de espera porque o serviço normalmente não é eficiente, nem tampouco as rotas e muitas vezes não há flexibilidade de veículos. Quando falamos do sistema compartido a demanda, podemos abranger uma área de serviço, porque agora não temos a necessidade de ter um ponto fixo de parada, pero que uma região em que os passageiros podem acionar o serviço. As rotas são dinâmicas, o que significa que à medida que os passageiros entram e saem do autocarro, as rotas são adaptadas, o algoritmo faz uma intermediação entre veículos disponíveis no grid, entre origem e destino de passageiros e também as condições de tráfego, fazendo com que o serviço seja entregue com a máxima eficiência possível, o que significa menos custos e talvez mais passageiros transportados, principalmente se considerarmos uma integração com os serviços tradicionais, e soluções de acesso universal que podem ter precificações diferentes e gratuidades dependendo da política das cidades. Agora passo a palavra a minha colega Antea, que vai prosseguir na apresentação.